Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês, profissionais de mercado, investidores e telespectadores aqui da casa, sempre as melhores mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer para tornar cada um de vocês um investidor melhor a cada dia. E hoje nós vamos bater um papo aqui com Bruno Oliveira, analista da AGF, sobre o mercado de ações, naturalmente sobre a famosíssima estratégia BEST, que eles são não só referência, mas o propulsor dessa estratégia aqui no Brasil. Bruno, é um prazer receber vocês aqui, é um prazer ter você aqui conosco no Você com Dinheiro de hoje. Um prazer estar aqui com vocês também, primeira vez, espero que tenhamos aí outros convites mais para frente, mas de fato, eu estou migrando de carreira, então eu estou indo agora para uma parte de mercado financeiro. Minha formação é da área da saúde, a gente pode explorar isso um pouquinho mais para frente, tudo bem? Mas a ideia do AGF, Ações Garantem o Futuro, é realmente buscar ali a construção de uma carteira previdenciária baseada em ações. O Luiz Barsi Filho, teve essa ideia, esse insight lá na década de 70, escreveu um artigo que foi acadêmico, de ações garantem o futuro. Ele provou por A mais B, só que ninguém tinha colocado em prática. O que ele falou? Vou fazer isso aqui acontecer. E aparentemente tem dado muito certo, né, para ele e para todas as outras pessoas que têm feito aí nas últimas 5 décadas. Basicamente é isso. Ele já consegue, depois de colocar isso em prática, ele já consegue viver de dividendos hoje? Consegue viver muito bem de dividendos. E até saiu nos jornais, no finalzinho do ano passado, que ele estava ali com uma renda diária, mais ou menos, na casa de 1 milhão. Então, acho que consegue ter um padrão interessante. Dá para pagar o cafezinho sem ter que fazer a conta? Dá, com certeza. E de onde veio essa história de pegar essa metodologia e empacotar em um serviço? Porque a AGF, de certa forma, leva um pedaço disso para outros investidores, né? Sim. O Barsi, ele sempre teve a preocupação de transmitir isso para o maior número de pessoas possível. Só que tem a questão de limitação de tecnologia, geração e tudo mais. Então era mais para quem recorria a uma alternativa. O próprio Fábio Baroni, ainda adolescente, queria conquistar isso, chegou lá, deu as caras do seu Barsi, como é que faz isso acontecer? E ele foi ensinando. Só que com tecnologia e com acesso para poder escalar isso, a filha dele com outros sócios, a Luísa Barsi, junto com o Fábio Baroni e o Felipe Ruiz, eles se juntaram e criaram então o AGF em 2019. De lá para cá a equipe está crescendo, a empresa está crescendo e a gente tem conseguido colocar na internet todo esse aprendizado e também os resultados dessas pessoas que estão adotando essa estratégia de dividendos. E como é que funciona essa divulgação? Então vocês são grupos de encontro, vocês montam um fundo e você pode comprar o fundo já pronto. Quais produtos vocês empacotaram essa estratégia? Maravilha. A gente sempre buscou, então, colocar ali uma comunicação através de rede social. Então, existia ali um engajamento muito grande no Instagram, começou a ganhar uma proporção interessante e tudo mais. Entrou um novo sócio, que foi o Jean Melo, ele é lá de Belo Horizonte, onde eu moro atualmente, e a gente conseguiu então incorporar a plataforma AGF. Essa plataforma AGF é uma ferramenta feita para quem gosta de dividendo, para quem quer usufruir dos dividendos. Então, ela atende todas as demandas praticamente que o investidor vai precisar. Hoje em dia, a gente trabalha basicamente com o acesso à plataforma AGF, que você vai monitorar a sua carteira, além de várias outras funcionalidades, então não é apenas um agregador. Eu entrei há mais ou menos aí uns 6 meses para colocar aquele braço mais analítico, mais de análise mesmo, para traduzir o mercado financeiro, que tem os seus jargões, e a gente tenta traduzir de maneira simples, sem perder a essência, para que as pessoas que não estão habituadas possam adentrar esse mundo. E também tem ali o canal do YouTube. Nós temos lives segunda-feira com Pedro Menegon, às quartas-feiras com a Vanessa Martins e às quintas tem o Pregão AGF. Então a gente tem contato ali para falar um pouquinho do que cada um está fazendo, de movimentações, dividir ali algum racional, tô vendo nessa empresa, isso aqui atende ali alguma dúvida dos inscritos. Então é uma comunicação bem próxima. A gente tem também um principal braço ali, que é a parte de educacional através de cursos. Aí você tem o jeito Barsi de investir, que é praticamente a pedra filosofal. Quem é o Barsi? Como se constrói a bolsa? O que é uma ação? Dividendo, mapa do dividendo inteligente. A gente foi evoluindo, projeto BEST, vamos entrar ali naqueles setores.
bancos, energia, saneamento, seguros e telecom. Você consegue ter ali os setores previdenciários ou potencialmente previdenciários, né? Não são todas as empresas. E aí, com isso, foi criando o corpo cada vez mais ao maior curso que a gente tem hoje, que é o MBA. No MBA você pega do zero, praticamente do zero, e o cara que tem interesse até de querer fazer uma transição de carreira, a pessoa que vos fala foi parte da turma 1, e eu falei, putz, tá para mim. Então, é interessante. Tem uma parte muito educacional e hoje vai muito além disso. Então, vamos falar muito de BEST hoje ainda, vamos falar do MBA também, mas antes, deixa eu quebrar um pouco dessa curiosidade. O que fez você que era médico, você cair para investimentos, tava muito estressante a medicina, você foi para o mercado financeiro, é isso? Vamos dar um passinho atrás para você entender essa transição. Eu sou de São José dos Campos, nenhum familiar médico, zero, tal, quis fazer medicina, maravilha. Mas antes disso, eu tive uma pequena experiência com biologia lá na Estadual de Maringá. Não me identifiquei muito bem, mas eu comecei a encontrar algumas questões. Né? Adolescente e tal, você vai se conhecendo. Aí eu falei, vou voltar para São José e vou fazer medicina. Corri atrás e conquistei o que eu queria. Fiz na Federal de Minas Gerais, na UFMG. Começo a trabalhar, tenho seus contatos, tive uma experiência trágico, é ruim, é claro, mas foi muito importante para a minha formação. Aquele acidente, enfim, ocorrido com a Vale em Brumadinho, já entrei já de cabeça no mundo de urgência e emergência, fui experimentando um pouquinho mais aquela vida. Não me adaptei, então eu fui para a medicina do trabalho. Ficou uma questão mais mecânica, eu falei assim, poxa, eu gosto de fazer uma consulta de horas, não cara crachá, bater cartão, não gosto disso, eu gosto de traduzir. Tive um grande professor na faculdade que ele falava assim, Bruno, a gente tem que ser o tradutor da própria língua. E eu achava isso sensacional. Sabe? Se você está ali num posto de saúde, num clínico ali, e ele te fala, pô Bruno, eu tô com diabetes. Aí olha, você vai ter uma polineuropatia periférica, complica. Mas se eu falar, olha, sabe aquela feridinha da sua perna? Então, aquilo lá pode acabar virando uma ferida muito grande e você pode até amputar. A pessoa entende. Ah, tô com infarto agudo do miocárdio, eu tive e tudo mais, tal. Eu traduzia. E essa foi a minha grande paixão. Eu estou hoje com 35 anos e há praticamente 20 anos eu dou aula. Então eu gosto disso, de traduzir as coisas. E aí não teve jeito. Terminando a faculdade, eu comecei a me identificar a necessidade de saber lidar com dinheiro. É importante. Fazer dinheiro, o brasileiro sabe fazer sim, porque senão, né, a gente sabe fazer, mas a gente não sabe gerir. E aí eu comecei a focar mais nessa questão. Papo vem, papo vai, eis que 2019, 2020, eu comecei a olhar minha pilha de livros de medicina e minha pilha de livros de investimento. Tava maior. Eu falei, algo aqui não tá ornando muito bem, como falava minha avó. Aí não teve jeito. Comecei a pesquisar, 2019 o AGF foi criado, eu tive uma viagem muito bacana que eu fiz às pressas como aluno. Ah, vai ter uma palestra do Barsi no Corecon e tudo mais, você quer vir? Peguei o ônibus todo atravessado e tudo mais, participei da palestra, tive aquele contato e falei, é isso que eu quero. E aí eu fui trabalhando. Então, no final das contas, eu gosto sim da medicina, mas se você quiser, a gente pode ficar horas e horas falando sobre investimento. Não, 1 hora pelo menos hoje a gente vai falar. Tranquilamente. Então foi uma questão mais de afinidade. E aí juntou, tem pessoas que falam o seguinte, uma pessoa de sucesso ela tem que ter preparo e ela tem que ter oportunidade. Só um dos dois vai ficar faltando alguma coisa. E surgiu a oportunidade de trabalhar na AGF, bem no momento que eu queria fazer a transição e estava me preparando. Aí, fome com vontade de comer, não teve jeito. Aí eu migrei. E como é que foi o MBA? Você comentou que fez a primeira turma. Qual que é o modelo e qual que é a ideia do MBA? O MBA é um curso que pega realmente o cara cru, zero, mas também pode ser para aquele cara que já está mais avançado, não tem problema nenhum. Você vai passar por algumas noções de matemática financeira e você vai conhecendo tudo que o AGF vai poder trazer para a sua vida enquanto investidor e até como profissional, se você quiser. Então a gente tem contatos com executivos das empresas, a gente tem contatos com professores de contabilidade, que é um assunto mais complicado, que gera mais atrito, mas é fundamental, e aí você vai tendo aulas gravadas e também aulas online. Tem aquelas provinhas, né, um protocolo básico e tudo mais, e você tem contato uma vez por ano, a gente tem feito uma palestra com o Barsi. Então esses alunos se reúnem ali no Teatro Gazeta até então, e aí é um grande momento, tirar foto com o pessoal da GF, tá lá os sócios e tudo mais. Então são meses que você consegue se aprofundar, e você vai identificando, bom, quero continuar como investidor, ou eu quero ir realmente para essa área. E caso você queira, tem portas para isso.
É interessante porque você consegue pegar todo o compilado de todos os cursos da AGF de uma maneira organizada, sistematizada. Então, tem um valor associado? Claro que tem, mas você aproveitando muito bem, você gera valor naquilo, sem dúvida nenhuma. Aí, essa conversa, são geralmente momentos assíncronos, síncronos, ao vivo, presencial, não presencial? Como é que é a estrutura operacional do curso? Ok. Os módulos eles são divididos com aulas gravadas, com apostilas, que particularmente eu gostei demais, porque o cara que vai começar, ele fala assim, putz, vou falar de setor de energia. Muitos funcionamentos específicos, muitas siglas. Não. Aquilo que pode ser simplificado é simplificado. Agora, aquilo que demanda um pouquinho mais, você tem que sentar ali e estudar mesmo, não tem jeito. Então tem um material didático excelente, tem aulas gravadas e tem encontros ao vivo. E é muito bacana que a gente dá espaço para o aluno, porque é o seguinte, vai ter uma aula, por exemplo, nós tivemos algumas turmas, uma aula com o CFO, o Marcos Ivo, da Klabin. Então você já sabe com antecedência, você faz as suas perguntas, isso já vai numa plataforma, e se ela for muito bem votada, isso vira pauta do próprio encontro. Então é bacana, porque a gente atende diretamente a demanda do aluno naquele momento. É interessante. Muito bacana. Agora vamos olhar um pouquinho para investimentos. Vamos começar de dividendos, né? A primeira coisa que você comentou foi justamente de montar essa carteira previdenciária pensando em dividendos. Qual a diferença de você investir numa ação que paga dividendos ou não? De onde vem esse princípio de investir em dividendos e no fim do dia, faz diferença? Tá. Eu gosto muito de falar que existem várias definições para investimento, mas a que eu mais gosto é transformar a minha renda ativa, o meu trabalho, em renda passiva. E aí começa a entrar o assunto de dividendo. Porque quando a gente pensa em dividendo, é uma pequena parcela do lucro dessas grandes empresas que vai para o seu acionista. Então, vamos filosofar um pouquinho sem divagar demais. Você não consegue comprar o tempo, né? O seu tempo ele passa simplesmente. Mas quando você consegue comprar ações que pagam dividendos, desde o faxineiro, do porteiro, o advogado até o CEO da empresa, uma pequena parcela daquele tempo de trabalho daquele cidadão vai ser revertida em lucro para você. Então você consegue rentabilizar o seu tempo mais do que o seu próprio trabalho. Por isso que tem aquela história de, enquanto você não arrumar um jeito de ganhar dinheiro dormindo, você vai trabalhar até morrer. Não tem jeito. Isso até o Warren Buffett fala muito. Então essa construção da renda passiva com os dividendos é você estar de lado, é você estar associado ali a alguma empresa que você possa ser sócio e você consiga usufruir daquilo. Não precisa necessariamente abrir um posto de gasolina para você ter toda aquela dor de cabeça. Compra a BR Distribuidora. A Vibra, né, você pode comprar, ser parceiro de um grande negócio. O Barsi fala isso demais. A sacada é justamente essa. Uma empresa que não paga dividendo, por exemplo, nós temos grandes americanas que não pagavam ou não pagam muito dividendo. Não tem problema nenhum. Mas aí a remuneração vai vir aonde? Na valorização. Qual que é o grande ponto que eu particularmente critico? E eu penso muito assim, comprei uma ação que custava 10. Ela começou a valer 100. Pô, estou muito feliz. Mas para eu pago meu boleto com a ação? Não. Então eu vou ter que me desfazer de uma ou outra ação, de um excelente negócio, para eu conseguir ter uma grana para pagar meu custo de vida. Pô, mas eu quero continuar sendo sócio. Bruno, você tem outras ações. Maravilha. Mas existe alguma forma de eu ter uma receita pagando os meus boletos sem diminuir a minha participação nessa empresa? Existe. É o dividendo. Então, essa maneira acumulativa que a filosofia de dividendo traz é o mais interessante. E eu entendo, sim, aqueles que gostam de empresas que não pagam dividendos. É uma outra forma de chegar no objetivo de cada um. Tá tudo certo. Essa é uma forma... Você trouxe um ponto interessante, porque quando você recebe o dinheiro dos dividendos, ainda que você não reinvista, você não perde participação na companhia. Isso é importante porque muitas vezes você escuta o contrário. Não, mas pô, você vende ação, aí você fica sem ação, mas aí uma coisa anula a outra, né? Porque o próprio valor da ação vai cair, então... Mas agora você trouxe um ponto importantíssimo. Quando você atua no dividendo, você não perde participação na companhia, né? E você não está sendo diluído, né? E que quando você se força a vender, você paulatinamente vai sendo diluído, ainda que não tenha emissão de novas ações. Isso é um ponto de vista bem interessante.
Porque todo mundo quer ser investidor, ou as pessoas que têm interesse nisso, eles falam, quero ser sócio de um grande negócio. Mas que sócio de um grande negócio tem que vender parte da sua participação? Não faz muito sentido. E eu entendo, porque se a gente for um pouquinho mais acadêmico, retorno total de um investimento é a valorização mais aquilo que você recebeu. Maravilha. Se eu conseguir ter uma remuneração que me agrade apenas desses proventos, juros sobre capital próprio e dividendos, e isso atender a minha perspectiva de vida, melhor ainda. Eu não quero investir num banco do Brasil, que estava lá depreciado há alguns anos na casa de 28, 30 reais, chegar agora a 56, 57, 60 reais, bem mais saudável, digamos, né? Fala assim, putz, tem que pagar a viagem que eu quero fazer. Eu vou ter que, agora que eu já passei todo esse perrengue, eu tenho que diminuir minha participação. Pra gente não faz muito sentido. Por Não, isso pior, né? Você lá no 28 você carregava ação há 10 anos. Aí na pandemia, você eventualmente teve um aperto de liquidez, precisou sacar, vendeu e não pegou a valorização. Você ficou 10 anos esperando a valorização, aí você teve que vender na época tinha estoque de papel higiênico. Aí você vendeu tudo, comprou papel higiênico, agora você tem uma pilha de papel higiênico em casa e não conseguiu mais ter Banco do Brasil. Eu gosto de falar que a gente tem que se expor a riscos, sempre, mas evitar os riscos evitáveis. Então a especulação, que não é ruim, de novo, sendo bem feita, ela é adequada, mas se a gente puder se blindar disso, eu acho que é mais tranquilo. Eu gosto muito do termômetro do travesseiro. Se você faz um investimento e está atrapalhando o seu sono, tem alguma coisa ruim. Com dividendos, geralmente esse termômetro não apita, ele não estoura. É a questão que você comentou, né? Você não pode comprar tempo, mas se você dorme mal, você consegue destruir tempo. Exatamente, com certeza. E como está agora para a gente está falando de dividendos, é um pedaço da estratégia, mas tem aí, vamos entrar nessa ciclo no BEST. Estava comentando aqui com o Bruno antes de entrar, que lá nos cursos de pós-graduação, quando eu tenho as turmas de TCC, e os alunos começaram a apresentar teses BEST. Falaram, poxa, mas que prepotência do rapaz, não? Dizer que o fundo dele é o BEST, né? Aí depois fui entender que é uma estratégia de fato baseada em ações setoriais, mas muito melhor do que eu explicando o que é essa estratégia, é o Bruno explicando o que é essa estratégia. Conta aí pra gente o que é BEST. Vamos lá. O Barça ele foi percebendo ao longo dessas décadas que tem alguns setores da economia que eles são muito interessantes para quem quer viver de renda. Então, por exemplo, banco. Me fala um bancão que não ganha dinheiro. Ou ele ganha muito, ou ele ganha pouco, mas sempre ganha. É isso. Pô, eu posso pegar dinheiro emprestado do banco, ou eu posso ser um sócio do banco. O que eu vou preferir? Se ele sempre está lucrando muito ao longo de décadas, Banco do Brasil mais de 200 anos. Né? Então, perenidade, se a gente for pensar aí nos últimos anos, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, ditadura no país, hiperinflação, mudança de governo, queda do muro, todos os últimos governos, e o banco continua existindo, então fraco não é. Então, quando você pensa em setor de bancos, que é a letra B do BEST, a gente encontra várias características. E bancos sempre pagam um bom valorzinho ali para os seus acionistas. O Itaú, que agora está melhorando bastante, né, os seus resultados, não deixou de ser bom nunca, mas já teve um payout de mais de 80%. Né? Então você fala assim, caramba, o Itaú é o que é e já teve historicamente quase 87%. Então, maravilha. Banco do Brasil aumentou de 40 para 45. Desculpa, mas o que é payout? Payout, sem problema nenhum. Payout é o seguinte, quando você pega o resultado de uma empresa, o lucro. Aquele lucro ele pode ter duas finalidades básicas, de modo geral. Ou vai ser para o seu acionista, vai ser remunerado, ou vai acabar sendo reinvestido. A ideia qual que é? O payout é a parte do lucro que vai para os seus acionistas. Então é isso. Um payout de 100%, portanto, a empresa lucrou 100, ela entrega para os seus acionistas 100. Um payout de 0, retém tudo para reinvestimento. Então, setor de banco tem um payout relativamente agradável, com uma frequência boa, e eu não consigo imaginar a nossa vida sem banco. Né? Pode vir com papo de fintech sem nenhum problema, mas a questão financeira, dinheiro, vai continuar existindo. Então, esse seria o primeiro setor dos BEST. Depois a gente vai ter energia. Pô, de novo, olha só a estrutura, né? Luzes, celular, monitor, tudo envolve energia. Você viaja sem usar nada na sua casa, quando você volta tem lá sua conta de energia com valor, mas tem que pagar. Então a nossa vida está relacionada à energia. Então investir nesse setor talvez seja muito perene.
E aí você vai estudando um pouquinho, pô, tem a geração, a transmissão e a distribuição. Não vamos entrar muito nesses setores agora, mas entender que a nossa vida está muito atrelada. Um banho gelado é muito pior que um banho quentinho no final do dia, né? É relaxante banho quente. Então é isso. Um outro setor seria os seguros. Nosso país tem uma cultura ainda de comprar o seguro, né? Adquirir um seguro muito pequeno, comparado com o mundo. Então isso é até uma oportunidade, mas não tem jeito. Eu falei agora um pouquinho mais cedo, em uma outra entrevista, que nós temos dois braços nas seguradoras, seja o operacional ou seja o financeiro. Nosso país é uma montanha-russa de taxa Selic. E a seguradora ela consegue surfar muito bem, tanto na alta quanto na baixa. Então é um negócio resiliente, ele é muito perene também. Maravilha, ótimo. Depois a gente pode ir para saneamento. Saneamento é aquele negócio que não aparece no nosso dia a dia, está debaixo da terra, tem uma série de questões. Mas a gente também não consegue viver em sociedade sem uma empresa de saneamento. Não tem jeito. Então também temos alguns exemplos aí. E para fechar, o nosso grande exemplo ali de telecomunicações é a Vivo. O mundo hoje, a gente está aqui por uma questão de tecnologia, de comunicação. Inclusive a Vivo já veio aqui no programa, já teve aí. Então assim, tá vendo? A gente percebe que efetivamente, mais uma vez, a sociedade não vive sem comunicação. A gente tem que se comunicar. E a Vivo faz isso muito bem aqui no nosso país. Embora seja controlado e tudo mais, mas a operação do Brasil é maravilhosa. Então, esses setores, eles aproximam sempre do objetivo do investidor. Eu gosto de falar isso aí para todo mundo que investe. E gosto da filosofia do Barsi, do AGF. Essa tomada de decisão, comprar essa ação, te aproxima ou te afasta do seu objetivo? Você vai procurar uma empresa que não paga dividendos, mas é esse o seu objetivo? Se não estiver conversando, reveja. Se estiver conversando, a atitude com o objetivo, maravilha, segue em frente. Então, é isso. Tem um ponto aí que eu achei interessante, você comentou de deitar no travesseiro e dormir, e sobre você ter um dinheiro que você ganha enquanto dorme, né? E aí você pega esse caso, algumas dessas empresas, elas não só te pagam enquanto você dorme, mas elas ganham dinheiro enquanto você está dormindo também, né? É uma questão de energia. Esse exemplo é maravilhoso. Você sai para viajar e quando volta você tem que pagar a conta. Né? Então, ainda que você não esteja em casa, você continua pagando para essa empresa. Exato, exato. Um dos setores da energia, que é de transmissão, é um setor muito interessante, a gente chama até de filé mignon. Porque não precisa de oferta, não precisa de demanda. É tudo contratado, tudo pré-contratado. Um contrato de 30 anos corrigido pela inflação que não precisa ter energia passando. É só ficar disponível. Cara, que negócio saudável, seguro e tranquilo. Então, assim, existem riscos? Claro, a gente sempre está exposto a isso. Mas pensar numa transmissora, né, é muito interessante. Eu queria começar a destrinchar um pouco desses setores e a visão do que a gente tem hoje. Você já começou... eu queria, antes mesmo de chamar o intervalo, puxar um setor que eu também gosto muito. E você já começou a beliscar a análise aí, que é o setor de bancos. Né? A gente vem a um período aí de questionamento sobre a força desses grandes bancos, né? Em que muito se falou sobre a transformação das fintechs, elas vieram, algumas foram listadas em bolsas estrangeiras, enquanto isso o BTG passou todo mundo, né? Então, conta um pouco o que é perspectiva para banco, né? A ideia é ser um papel que vai ficar ali na carteira andando de lado, ou vocês ainda veem oportunidades de crescimento para esse setor? A gente vê que as empresas brasileiras, por mais que o nosso mercado ele esteja crescendo, mas há muito espaço ainda. É só a gente comparar. A gente é uma gota no oceano, pensando no mundo inteiro. E por mais que, por exemplo, o Banco do Brasil tenha mais de 200 anos, aí você olha o guidance, você olha das projeções que eles estão fazendo ano a ano, é crescente. E eles estão atendendo 90%, 95%, às vezes até passa a meta. Então, assim, eles estão ainda com muito espaço para serem rentáveis. Eu enxergo dessa maneira até para as instituições mais tradicionais, que saem então dessas menores que estão invadindo o espaço. E é sempre assim, né? O capitalismo permite isso, eficiência. Tanto que isso afetou um pouquinho os grandes bancões, eles foram se remodelando e estão adaptando e incorporando algumas condutas, isenção de taxas e tudo mais. Mas você percebe que ainda assim, eles continuam gerando muita grana. Então eu acho que assim, o setor de bancos tem desafios, mas esses 4 bancões principais que a gente tem no país, Bradesco, Santander, Itaú e Banco do Brasil, eles sabem fazer dinheiro nesse país. Então eu enxergo com bons olhos. Agora a gente tem que chegar numa conclusão que eu acho que talvez você concorde comigo.
nem tudo aquilo que está barato é bom. De forma alguma. Né? Você não vai num restaurante e fala assim, me dá o prato mais barato. Não, você vai até ter na roda de amigos, no churrasco. Qual carro mais barato? Maré turbo. Isso não significa que você vai comprar a ação que você vai comprar o carro que tá barato, né? E aí onde a gente entra aquela análise subjetiva de qualidade e também objetiva de números. Olhar os dois é o melhor caminho. Olhar só um dos dois, talvez você esteja se expondo a riscos desnecessários. Bancos, na nossa visão, é sim um setor maravilhoso para aproximar o investidor. Ele entendeu como é que um banco faz dinheiro, quais são os riscos, etc. Olha o preço. Casou, está dentro ali daquela margem de segurança que a gente tanto fala. No AGF a gente trabalha com preço teto, projetivo e médio, são duas abordagens. Tá tudo bem, aí sim a gente pode aumentar, acumular ações. É um setor bem interessante. Essa é a questão de acumular ações. Vocês rebalanceiam a carteira, ou seja, se eventualmente vocês vão comprando, a ação explodiu. Uhum. Não acho que é o caso do Banco do Brasil, mas a ação explodiu e eventualmente ela acabou tomando um peso maior do que vocês tinham planejado na carteira. Vocês vendem? Porque tem essa cultura também de nunca vender, é só compra para permanecer sua participação. É um pouco contra-intuitivo e eu respeito o mundo acadêmico porque ele existe com razão, né? Eu gosto disso também. Mas a prática tem mostrado algumas questões interessantes. Por exemplo, diversificação a gente enxerga mais como consequência e não como objetivo. Porque justamente você entra nesse seu dilema que você trouxe. Poxa, comprei Banco do Brasil. Por exemplo, triplicou o preço. Saiu ali de 20%, acabou chegando a algo mais de 50%. Pô, preocupante, risco muito grande e tudo mais. Só que eu estava até conversando um pouquinho antes aqui que para você buscar uma vida com equilíbrio, você tem que se expor ao desequilíbrio. Não tem jeito. Eu acho que nos investimentos é a mesma coisa. Para você ter uma ideia, eu comecei com a filosofia do AGF em 2019, 2020, mas um pouquinho antes da pandemia. E eu cheguei a ter 90% de Banco do Brasil. Foi muito complicado, porque você tomar essa decisão, esse risco, você fala, caramba, né? Olha o que ele está fazendo. Mas é estudar e estar um pouco mais com segurança daquilo que você está fazendo. E outro excelente termômetro é o seguinte, a ação está caindo. Você vai comprar ou você vai vender? Se você responder que você vai vender, talvez esteja faltando mais estudo ou efetivamente a empresa esteja perdendo fundamento. E é nesse ponto que a gente vende. Perdeu o fundamento, ok, tá válido, porque aí não faz mais sentido. Não me aproxima do meu objetivo. Mas essa preocupação de 20% aqui, 20% ali, 10% aqui, não. Isso aí entra mais no longo prazo, acaba tendo um certo equilíbrio. Mas se eu te falo assim, cara, Banco do Brasil está te entregando todos esses resultados e continua valendo 30 e poucos reais, você não vai comprar? Pô, vou comprar, porque é uma oportunidade, maravilha. E aí, tá aumentando a porcentagem, você vai deixar de comprar um bom negócio com qualidade, que te aproxima daquilo que você quer, porque atingiu 50%? Cada um é cada um, a gente respeita, mas a nossa ideia é não olhar para essas porcentagens como objetivo. E aí, de novo, vem a questão de perder o fundamento, eventualmente você comprou a empresa imaginando algo. Uhum. Você comprou uma tese. Se essa tese se desmonta... Aí não tem jeito. Aí você vai acabar se desfazendo. Teve algum evento corporativo muito grave, uma perda de confiança nos executivos. Pô, complicado. Investir é confiar em pessoas. Se tem uma fraude contábil, não precisamos citar nomes, mas você vai acabar falando assim, poxa, eu estou colocando meu dinheiro num negócio que eu não consigo nem confiar neles. E eu não tenho contato próximo. Então não tem jeito, sabe? A gente tem que ponderar. Tem pessoas que têm alguns valores, por exemplo, ambientais, sociais muito fortes. Tem empresas que saem por esse perfil também. E tá tudo bem. O mercado tem espaço para todo mundo. Mas a gente sempre tem que entender esses dois pontos, subjetivo e objetivo. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Bruno Oliveira, analista da AGF sobre o mercado de ações, sobre a própria estratégia BEST, estratégia de dividendos e como ela pode ajudar você, investidor, a fazer a gestão de sua carteira, trazendo aquelas perguntas, dúvidas e curiosidades para te ajudar a pensar melhor sua carteira de investimentos. Agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje.
Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com Bruno Oliveira, analista da GF, sobre o mercado de ações, sobre como montar ali um portfólio pensando na sua aposentadoria e pensando em dividendos. Naturalmente, comentando um pouco sobre estratégia de dividendos, sobre a estratégia BEST aí que caracteriza a turma da GF, para sempre cumprir aqui a nossa missão do programa de trazer essas mentes que pensam e fazem o mercado financeiro brasileiro para esse bate-papo com vocês e tornar cada um de vocês um investidor melhor a cada dia. Bruno, a gente terminou o último bloco com a primeira letra do BEST. Vamos para a segunda, e energia. Você comentou você já deu um gostinho ali de que energia tem alguns segmentos diferentes. Acho importante a gente aproveitar o espaço também para explicar um pouco para o investidor essa diferença entre eles e o que olhar de bacana na hora de investir em cada um, especialmente aí nas transmissoras que tem essa fórmula mágica de receita contratada. Esse tipo de coisa que todo mundo queria ter, né? Imagina você ter sua padaria e você já contrata receita para 30 anos. Né? Você ia dormir depois, né? Imagina o que o executivo... Como é que é a reunião de diretoria eu não vou falar nenhuma transmissora, me parece que a gente está recomendando, mas eu fico imaginando como é que é a reunião de diretoria da transmissora. Tá tudo tranquilo? Tá tranquilo. Até a próxima reunião. É isso. Vamos decidir aqui o planejamento estratégico dos próximos 30 anos. Continuar fazendo o que a gente está fazendo. Acabou. Pode voltar todo mundo para casa. Mas vamos lá. No setor de energia, a gente tem classicamente 3 grandes grupos, né? Geração, transmissão e distribuição. Na geração, a gente vai ter ali geralmente algumas rentabilidades maiores, porque os riscos também associados tendem a ser maior. Você tem a geração hidrelétrica muito forte no nosso país por uma questão de geografia, eólica e solar em expansão muito grande também, e tem térmicas e etc. Hoje, com essa questão de energia renovável, energia limpa, a gente foca mais nas 3 iniciais. Temos alguns exemplos, a AES Brasil, a Auren, que eu gosto bastante principalmente, e você percebe que elas atuam também cada vez mais na outra ponta, que seria a de comercialização. A gente tem nos últimos anos a expansão no mercado livre de energia, e isso tem trazido para as geradoras mais uma fonte de receita. A Auren é a maior comercializadora. Então, ponto, eu já falei um pouquinho da geração e agora falei um pouquinho da comercialização, que é um novo braço ali que está sendo explorado. Só para fechar a geração, a gente também tem a questão ali do início, né? Você pega algum recurso natural e converte isso na energia que vai ser utilizada pela sociedade. Só que isso tem que chegar para as pessoas, para as indústrias. Transmissão. Então você está lá pegando o seu carro, viajando no final de semana e tem aquela linha de transmissão naquelas torres. Duram 100, 120 anos. Ela vai transmitir. Ótimo. Tem alguma preocupação daquela transmissora em receber de acordo com a economia? Não. Ela só tem que ficar em pé. Então, ótimo, é disponibilidade. Esse é o nome do jogo. Aqui no Brasil a gente nem tem terremoto, não tem tornado. Então, assim, é tranquilo. Imagina você ir lá para um Japão, alguma costa dos Estados Unidos, aí é uma outra realidade, tem que respeitar isso. Mas então as transmissoras a gente coloca como filé mignon justamente por conta dessa previsibilidade e tranquilidade. Transmissoras também, assim como as geradoras, elas estão sempre corrigidas pela inflação. O que é maravilhoso, porque a inflação no nosso país, né, tende a andar numa velocidade muito cavalar. Então, você ter um investimento que te protege disso, indiretamente ou diretamente, é ótimo. Beleza. Continuando, essa energia ela é transmitida, ela chega nas distribuidoras. Temos a CEMIG lá em BH, a gente tem a Light no Rio de Janeiro, que está enfrentando já há um tempo um grande problema, mas, né, cada um com seus riscos. O grande ponto qual que é? Eles se complementam. Essa é a nossa ideia. E já que você é um investidor e pode investir em um desses setores, você vai escolher aquilo que se adapta mais ao seu objetivo. Na nossa visão, geradoras e transmissoras são muito favoráveis a isso. Lembrando que nós temos algumas empresas que atuam em mais de um setor. Não tem problema nenhum. Uma Engie da vida, a própria Auren quer expandir para transmissão, a CEMIG atua em vários setores e por aí vai. Então, a energia está ali nessa subdivisão e cada um vai ter uma vantagem e desvantagem. Indo para o próximo setor, a gente pode ir para seguradoras? Vamos lá. Seguradoras, como a gente já estava desenhando um pouquinho, é um serviço, então já não é mais industrial, algo que demande ali um imobilizado muito grande, vai trabalhar com um fluxo de grana. Comprei um carro, tem que fazer um seguro nesse país, não tem jeito. Seguradora recebe, vai rentabilizando aquilo lá. Tive que acionar? Beleza.
vai lá e faz a cobertura. Mas esse manejo, sinistros, esses indicadores como o índice combinado ampliado, que vai mostrar o resumo desse negócio, são alguns indicadores que vão ajudar o investidor a ele chegar nessa conclusão se é um bom negócio ou não. A gente tem aí grandes exemplos como BB Seguridade, Caixa Seguridade e até a Porto Seguro. A Porto muito grande na parte de veículos, né? Continua sendo uma paixão nacional. O futebol já não é tanto mais, né, atualmente, mas enfim. Seguros ali de agro está muito vinculado à BB Seguridade. É um negócio que a gente faz só há 500 anos, então está na nossa essência. E a Caixa mexe com um sonho também, que é a parte de imóveis, né? Então, todas elas têm várias atuações, mas você tem um grande representante. A gente vai olhar os resultados dessas empresas, está voando, né? Estão todas voando, estão todas muito bem. Então traz para a gente, a frequência já não é tão boa quanto uma transmissora, quanto um banco no pagamento de dividendos, mas complementando a sua carteira, por que não, sabe? Se encaixa muito bem. Saneamento, a gente teve um grande desafio ali com a parte do novo marco do saneamento, né? Até 2033, salvo engano, tem que ter 100% de água, 90% de esgoto e por aí vai. Só que daí você tem que pensar, então nosso país peca muito em saneamento. Vai ter que investir demais. Será que a gente vai receber dividendo? De maneira geral, vai demandar muita grana. Mas daí você olha para uma Sanepar. Ela já tem mais de 80% de esgoto e já cobriu todas as outras métricas. Ela já bateu esse resultado. E Sabesp? Sabesp eu vou ficar te devendo, infelizmente. Mas a Sanepar, até nós tivemos recentemente a teleconferência e o CEO falou, olha, a gente vai bater a nossa meta muito antes do prazo limite. Então tá tudo certo, vida que segue, e isso tende a ir para algum lugar esse dinheiro. Se você já cumpriu aquele ciclo de investimento, é uma operação rentável, dividendos, possivelmente, né? Então a gente gosta de saneamento. E o último que a gente pode falar ali, que é a parte de telecomunicações, trazendo o exemplo da Vivo, né? Nós temos também a TIM, mas a gente enxerga que na Vivo você consegue buscar qualidade e também rentabilidade. Tem programa de recompra, eu fiz até uma análise lá dentro do AGF, que eu sou responsável pelo AGF Análise, é um braço de análise mesmo do nosso ecossistema do AGF. E lá eu convidei todos os investidores a acompanharem a assembleia lá da Telefônica da Espanha. E foi muito interessante para você enxergar como é que está essa visão, porque o controlador está sedento por dividendos. Será que está num momento saudável? E a nossa conclusão que a gente coloca, só para dar uma palhinha, é que a Vivo hoje, aqui do Brasil, ela é a galinha dos ovos de ouro. Então, quero fazer parte disso também. Então, esses são os setores. Eu não sei se você quer explorar um pouquinho mais por favor, de cada um deles. A gente pode também fazer algumas análises comparativas. Eu acho isso sensacional. Todo final de balanço, a gente pega os bancões. Então vamos lá, vamos fazer uma live aqui para trazer um comparativo dos resultados. Mas dá um gostinho pra gente aí, né? Depois no fim do programa, deixa você chamar lá o pessoal para assistir a live. Fica à vontade. Mas vamos dar um gostinho pra galera. O que vocês fizeram nesse comparativo? Sem problemas. A gente gosta muito de usar indicadores e múltiplos, mas sempre trazendo aquele dado fundamental. Se eu olhar só PL, só a margem líquida, só o índice de eficiência, você vai acabar assim no mato sem cachorro. Você vai se expor a alguns riscos muito ruins. Aquela fotografia tem que ser justificada. Então, o PL do Banco do Brasil é, supondo, 5. Então, isso aí talvez seja interessante, em 5 anos eu recuperei investimento? Calma lá, o que é PL? Então a gente vai lá dar um passinho atrás, preço sobre o lucro, considerando um payout que a gente já abordou aqui de 100%, mas a empresa não entrega 100%. Então todos esses pequenos refinamentos, as interpretações desses indicadores, a gente vai trazendo nessa live. E aí coloca lado a lado, guardadas as proporções, claro, né, porque cada negócio tem o seu tamanho, e a gente vai trazendo argumentos para o investidor. Eu gosto muito de falar isso lá dentro do AGF, que a gente não faz recomendação de compra ou de venda. Por mais que isso pareça um pouco esquisito e as pessoas queiram a informação mastigada, mas a nossa ideia é criar um sentimento de um investidor investigador, que ele tenha uma capacidade de discernimento. Por que o índice de eficiência do Banco do Brasil é tão bom atualmente? Não faz sentido comparado com os pares. Vamos olhar? Vamos. E aí você vai comparando. Poxa, por que o Itaú continua voando hoje, ontem, provavelmente amanhã também vai continuar voando? Competência, história, decisões, não sei o quê. E aí a gente coloca alguns comparativos. Muita gente aprende por comparação, né? Você pode ler aquele conteúdo denso ou você pode ficar comparando. Aí surge até uma complicação. Como é que você compara uma Klabin? Fica difícil. Uma Taurus é difícil. Mas nos setores best, você tem essa facilidade.
Esse é outro ponto importante. Você está no setor que você tem alternativas de investimento. Não só para ter alternativa, mas para comparar. Você conseguir ter referência, né? Exatamente. Por exemplo, inflação cantou solta nos últimos anos aqui no nosso país. Como é que o Banco do Brasil reagiu a isso? Como é que o Itaú, Santander, Bradesco e tudo mais? Então, assim, você vai pegando por comparação. Isso é bacana. Então, a gente faz esses indicadores, faz essa comparação e aí traz alguns valores da plataforma, que a gente falou aqui brevemente de preço teto médio e o projetivo. Só um pequeno parênteses. O que seria isso? Preço teto médio, a gente vai olhar os dividendos dos últimos 6 anos. Como é que a empresa pagou o seu acionista? Faz uma média simples e fala, não, nos últimos 6 anos pagou em torno de R$1. Beleza. Então, eu quero 6% de dividendo, no mínimo, é o que a gente vai exigir. Então, R$1 dividido por 6%, R$16,66. O máximo que a gente estaria disposto a pagar é esse valor. Não é uma fórmula pronta, uma receita de bolo, até porque a vida não é assim, né? Gostaríamos, mas não é. Mas te dá um bom norte para você saber se você está pagando muito caro ou não naquele negócio. Junta com toda a sua análise qualitativa de como é que o negócio funciona, os riscos, você tem um casamento muito bom. Nessas comparações a gente traz e a gente estimula esse exercício em todos os investidores. Lógico que você vai ter, eventualmente, flexibilizações, né? Então, o dividendo está 6%, mas cresce 20% ao ano. Pô, aí você pode aceitar entrar numa de 5%. Sim. Porque aí ano que vem o gap fecha. Exato. E aí a gente coloca em empresas previdenciárias que já atendem os 6% e as empresas de oportunidade. Então, você foi excelente nesse exemplo. Tem empresas que não pagam 6%. Vou deixar de investir? Não. Ela tem outras características, perenidade, previsibilidade, está num setor bom, é líder de mercado e tudo mais. Ótimo. Então, peraí, por que ela não está pagando os 6%? Primeira coisa, ela se propõe a remunerar bem, ou os executivos falam isso, abordam pelo menos a temática? Sim. Se sim, então isso está no nosso DNA, como o próprio Barsi fala. Empresa que tem a projeção de pagar um dividendo, então a gente coloca no nosso radar. A gente vai olhar, por exemplo, uma Cosan. Um negócio maravilhoso, sinergia muito grande, só que ela ainda não entrega esses valores que a gente gostaria. Vou deixar de investir? Não. Já tenho ali minha carteira previdenciária, posso colocar um pouquinho de oportunidade. Óbvio, é um segundo momento, mas a gente contempla, assim, negócios diferentes, mesmo que eles não paguem os 6%. E quando a gente olha, uma coisa que o pessoal aqui no Brasil ganhou uma projeção, o uso de fundos imobiliários para a composição de fluxo de caixa, porque muitos deles pagam aluguéis mensalmente e acaba tendo essa característica de reinvestimento. Vocês olham para fundos imobiliários também ou não? Negócio de ações? Não, a gente não olha. Por quê? A gente respeita, né? A primeira coisa é deixar isso sempre claro. A gente entende que existem várias maneiras de você chegar no seu objetivo. Então tá tudo certo. O grande ponto de fundos imobiliários é que você está colocando ali algumas taxas que elas não existem nas ações. Você está remunerando uma pessoa ali à parte, por mais que entregue 95% do aluguel, salvo engano, né? Me corrija se eu estiver errado. Eu fico pensando sempre naquela questão do seguinte: eu estou entregando 95% dos cotistas. Como é que esse negócio vai crescer? Ah, Bruno, cresce pela subscrição, isso é fácil. Mas e se eu não tiver dinheiro naquele momento para fazer a subscrição? Eu vou ser diluído. Então, necessariamente, aquele cara que investe em fundo imobiliário, ele tem que ter uma reserva de oportunidade. Quem investe em ações, pelo menos no início, pode só fazer aquele exercício mensal de trabalhou, comprou. Eventualmente você vai ter uma subscrição numa empresa, numa ação, sem problema nenhum, mas é muito menos frequente. Então essa preocupação ela já não existe tanto no risco de ser diluído. Um outro ponto é que eu sempre gosto de perguntar, imagina todas as terras da Klabin, você é o dono ali, e você decidiu alugar para a Klabin. A empresa Klabin só vai ficar ali com uma condição básica, se ela pagar menos, se ela conseguir pelo menos pagar o seu aluguel. Porque se ela não conseguir pagar o aluguel, a operação dela nem faz sentido. Isso é simples. Então você quer ser um cara que tem aquela terra e você fornece para essas empresas, ou você quer ser a empresa que gera valor, que gera produtos e serviços, que consegue pagar o aluguel e ainda consegue te remunerar. Então a nossa ideia é muito mais nesse sentido. O que será que no final do dia é mais rentável? É claro que você está falando assim, pô, Bruno, estou falando de uma terra, de uma propriedade, isso tem muita segurança. Sem problema nenhum. Se você está focado nisso,
coloca ali um fundo imobiliário, mas a nossa estratégia, a gente quer ser parceiro de negócios. Esse é o grande ponto. Tem outros argumentos também, mas a gente gosta de olhar nesse sentido, de crescimento. Você faz alguns estudos retrospectivos, é claro que tem bons fundos imobiliários, é óbvio. Assim como também tem empresas que ditas previdenciárias, né, que não deram muito certo. Isso vai acontecer, mas a gente está falando, a grosso modo, as ações elas trazem um futuro muito mais tranquilo. E você comentou um ponto aí, a gente está aqui para fazer as perguntas chatas mesmo. Sem problemas. Você comentou um ponto aí justamente sobre esse, digamos assim, track record do desempenho. E uma coisa que dói muito em renda variável no Brasil é que desde o Plano Real, né, no período mais recente, assim, 20 anos, a gente tem tido um mercado de renda variável sofrendo muito. Você pega índices de referência do mercado Ibovespa, por exemplo, eu sei que nessa hora tem o pessoal lá achando, mas Ibovespa não referência do mercado, mas para a gente ter de referência, o Ibovespa contra o CDI constantemente vencendo o Ibovespa, né? Uhum. O ponto é, ainda no mercado que a gente tem hoje, é possível encontrar ações, montar essa carteira que demonstre desempenho? Porque uma crítica que muitas vezes se faz é que, olha, o Brasil teve um mercado de ações com vários incentivos. Então, na década de 70, 80 e 90, se esticou, mas desde 2000 ficou parado. Dá para inverter essa lógica? Dá para achar uma forma de continuar performando bem em renda variável dos anos 2000 para cá? Vamos lá, a pergunta é excelente. Eu gosto muito dela, mas antes eu tenho que te perguntar o seguinte. Qual que é o seu objetivo como investidor? Ganhar dinheiro. Tudo bem. Aumentar o seu patrimônio ou aumentar a sua renda? E são complementares. Excelente ponto, e é aumentar a renda. Uhum. Ok. Se você quer aumentar a sua renda, você pode focar naquele segundo termo que eu falei do retorno total ao investidor, que é a parte de proventos. Independentemente do seu patrimônio, se você está associado a empresas perenes, essa renda ela tende a aumentar com o passar do tempo, seja pelo aumento de ações, ou seja pela eficiência do negócio e por aí vai. Então, quando a gente faz esses estudos retrospectivos, o nosso foco não é o retorno total e também não é o retorno da variação, não é o patrimônio. Porque até o Barsi falou isso durante a pandemia, ele era multibilionário e ele quase deixou de ser bilionário. E a Luísa até postou no Instagram, ele estava assim, bracinho cruzado, dormindo super tranquilo. Por quê? O patrimônio estava oscilando, mas as empresas boas estavam existindo ainda. Elas passaram por essa crise e continuaram remunerando ele. Então a nossa ideia é essa. Quer comparar um CDI, quer olhar o Ibov, quer olhar uma empresa ou outra particular, o gráfico vai mostrar sempre o retorno total. Então, de fato, você vai ter alguns momentos de queda, assim como se você colocar algumas comparações, a própria Transmissão Paulista, pega um horizonte interessante, ela deu um pulo muito grande de retorno total. Mas, de novo, o patrimônio é a nossa consequência. A gente quer renda. Então, se você quiser fazer um estudo retrospectivo de renda, aí fica um pouco óbvio que as empresas que pagam dividendos vão estar muito mais interessantes. Então, a nossa ideia é essa. Fica difícil a gente fazer uma comparação se a gente está usando algumas métricas que talvez não sejam o nosso objetivo. E eu entendo quem busca patrimônio, tá? Sem problema nenhum. Mas vai estar exposto a triplicar, quintuplicar e tal, mas também vai ficar exposto a cair pela metade, a cair a 10%, a 20%. Isso não é uma preocupação nossa. Você comentou sobre, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco, do que seria um rebalanceamento. Mas como vocês olham a composição de carteira? Né? Você já comentou que a diversificação seria a consequência, mas qual que é a ideia, qual que é o pilar que compõe a carteira de vocês? Ou seja, eu vou encontrar hoje, Banco do Brasil tá legal, eu vou lá e compro o Banco do Brasil, aí mês que vem eu vejo o que eu compro, e aí eu vou sempre tentando pegar o melhor papel, ou eu já tento pegar pelo menos uma empresa de cada setor. O que é uma linha interessante para compor esse portfólio? A gente costuma falar que quando a pessoa se expõe ao mundo de investimento, ela acaba se conhecendo mais. Necessariamente você vai gostar um pouquinho mais de banco, ou um pouquinho menos de saneamento e por aí vai. Então essa afinidade ela é importante e já é um excelente filtro. Existem excelentes oportunidades no mercado e você não precisa aproveitar todas elas.
Na verdade, a gente até falou o contrário. O investidor de longo prazo, ele mais fala não do que fala sim. Se você não aprender a falar não, você vai acabar incorrendo em alguns erros que não precisava. Então, comecei a investir hoje, gosto da filosofia do AGF e quero me expor aos setores BEST. 2, 3 empresas, bancos e energia, com o filé mignon lá da transmissão, é um excelente começo. É o feijão com arroz que dá certo. Com o tempo você vai se expondo cada vez mais. Peraí, deixa eu entender uma empresa que está até fora dos setores BEST, mas compõe todas essas características de perenidade, previsibilidade, boa governança e uma remuneração sustentável. Porque senão a gente vai cair em algumas empresas que são aquelas cantos da sereia. Ah, entregou 70% ano passado. Cara, 70% de dividendo é humanamente impossível de ser sustentado no longo prazo. Então, senão não teria ido para a bolsa. Exatamente. Por que você vai abrir o capital para isso? Né? Às vezes é um não recorrente, etc. e tal. Então, essas questões a gente tenta trazer esse denominador comum, esses indicativos. E aí vai de cada um. Eu conheço investidores que são o Zé Tomada, ou a Maria Tomada. O cara só tem elétrica. E tá super tranquilo. Às vezes uma formação de carreira, já tem ali um conhecimento da área, ou às vezes está mais ligado no setor de bancos e por aí vai. Então, a quantidade, ela não é muito assim, expressiva. Eu, por exemplo, tenho 5 ações, só. O Jean, ele trabalha com uma regrinha muito bacana, que ele fala o seguinte: eu tenho um cartãozinho com 10 buracos. Eu coloco cada empresa é um pininho. Se eu quiser ter 11 empresas, eu tenho que tirar uma e tenho que colocar outra. Ele respeita isso aí. O próprio Barça também não tem uma infinidade muito grande. Pelo tempo de exposição, é claro que ele vai ter um pouco mais. Mas a filosofia do AGF não preconiza em quantidade. Então, algumas pessoas 2, 3, 5, tá tudo certo. E aí a porcentagem, como eu te falei, é uma consequência. Tem o próprio Fábio Baroni, ele ficou anos afinco comprando só Taesa. Ele falava que estava de graça, estava remunerando muito bem, e aí não tinha jeito. O dinheiro, infelizmente, ele é finito para a maioria das pessoas. Você tem que escolher. Era Taesa, 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 e assim foi, sem problema nenhum. E agora, queria começar a agradecer sua participação. Passou muito rápido aqui essa hora, mas eu já tinha prometido deixar o tempo aí para você falar. Quem quiser continuar seguindo os conteúdos da AGF, quem quiser acompanhar a plataforma de vocês, seguir as lives lá para ver os comparativos na saída do demonstrativo, onde encontra lá o Bruno e onde encontra o pessoal da AGF? Maravilha, pessoal. O AGF tem ali o perfil no Instagram, que é Ações Garantem. Também tem o canal no YouTube, que é o AGF. Você consegue, então, ter uma interação muito grande com a gente. Como já tinha comentado antes, a gente tem as lives nas segundas-feiras com o Pedro Menegon. Ele dá uma visão mais geral do mercado, sempre de manhã, é muito legal. Já a Vanessa, ela ensina bastante às quartas-feiras como é que eu uso essa ferramenta, a plataforma AGF. Porque você tem uma Ferrari à sua disposição. Se você não souber mexer, vai acabar utilizando como um fusquinha. O objetivo não é esse. E nas quintas-feiras, o clássico Pregão AGF. Junto ali, às vezes eu participo, a Vanessa, a Luiz e o Jean. Enfim, a gente faz um rodízio para trazer alguns temas mais atuais. Uma federalização de uma CEMIG, algum caso de Braskem, algumas empresas interessantes que estão mudando sua política, como o Banco do Brasil e etc. Tem a live aberta, geralmente às 18 horas, e a live só para os assinantes às 18h30, exatamente, logo depois. E ali você consegue ter uma comunicação muito clara com a gente. Até, por exemplo, no Instagram, nós temos toda segunda-feira uma caixinha de perguntas. Então, essa semana, eu fiquei responsável, responde um pouco com vídeo, um pouco com texto e por aí vai. Sempre a gente está disponível, gostei muito do tempo com você aqui, foi muito bacana, eu estou me expondo cada vez mais, então outras oportunidades estaremos já dispostos aqui a comparecer. Não, já está convidado para a próxima rodada, a gente já vem comentar os próximos balanços, eu espero que os balanços venham bons, especialmente das empresas que estão na minha carteira. Bruno, maravilha. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, um prazer imenso. E muito obrigado também à AGF por ceder aqui a participação do Bruno, esse bate-papo maravilhoso. E muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre com essa premissa de trazer para vocês os principais mentes do mercado, quem está discutindo e fazendo o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas com o objetivo de trazer aí os insights para tornar sua carteira melhor
a cada dia. Se você quiser saber um pouco mais sobre como a Com Dinheiro pode ajudar você ou ao seu negócio, seus investimentos, visite lá www.comdinheiro.com.br e deixe também lá sua dúvida, seu comentário, sua sugestão em contato@comdinheiro.com.br. Nós vamos ficando por aqui com você com o dinheiro de hoje. Até a próxima nesse mesmo horário.